Irmãos, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, dentro daquele estudo que eu disse que ia ser uma sequência, né, sobre agradar a Deus, agradando a Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre agradando a Deus pela fé. Não sei se foi 3 domingos atrás ou 2, eu não lembro, mas nós falamos sobre agradar a Deus, né, da maneira que nós somos, porque Deus nos vê interiormente e não exteriormente. Nós falamos das 3 imagens que nós passamos, né, a imagem que nós projetamos, a imagem vista das pessoas e a imagem real, aquela que nós somos. E é isso que agrada a Deus, aquilo que nós somos, nós deixamos transparecer. Muitas vezes nós projetamos uma imagem que não é verdade nossa. Então nós falamos que uma das formas de agradar a Deus é sermos sinceros, sem cera, sem máscara, sem hipocrisia. E hoje nós vamos falar sobre agradar a Deus com a nossa fé. Fala assim, agradando a Deus com a minha fé. Amém? Pai, em nome de Jesus, então nos abençoa, fala conosco, que em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de distração, sono, né, aqueles que é mandado pelo diabo. Sei que às vezes há canseira, mas os irmãos que estão cansados, o Senhor possa renovar as forças, para que não perca, Pai, a revelação da Tua palavra. Eu não tenho argumentos humanos e eu não quero falar de mim mesmo, por isso que o Senhor estabeleça a Tua vontade, a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo revele a cada coração. Porque o Senhor é o mestre dos mestres, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é aquele que ensina todas as coisas. Então nos ensina, Senhor, a aumentar a nossa fé, a buscar, a crescer na fé. Porque sem ela, dificilmente vamos agradar ao Senhor. Então repreendemos todo aquilo que não é do teu controle, que o inimigo porventura queira lançar nesta hora. Guarde a mente e o coração de cada um. E o Senhor esteja a liberdade de agir neste lugar, através do Teu Espírito Santo. E usa a minha vida apenas como instrumento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Fala assim, eu gosto de ser agradado. E é verdade mesmo. Nós somos um povo que gostamos que nos agrade. É muito bom quando as pessoas nos agradam. Receber presentes, ser bem tratado, é o que nós mais gostamos. É verdade ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? É gostoso ser agradado. O marido que é agradado pela esposa, que maravilha. A esposa que é agradada pelo marido, que bênção. O filho agrada o pai, maravilhoso. O pai agrada o filho, lindo. Seria tão bom, não seria assim? Mas infelizmente nós não gostamos de agradar. Nós gostamos de ser agradado. Infelizmente nós passamos esse relacionamento pessoal de exigir que as pessoas nos façam bem, que agrade a nós, e transportamos esse relacionamento com Deus. Nós queremos que Deus nos agrade em tudo. E se Ele não agradar em tudo, eu abandono. Não vou servir mais. Não vou mais na igreja. Ou melhor, eu vou de vez em quando. Agora não vou mais ser aquele frequentador assíduo. Quando der, eu vou. Por quê? Porque não está agradando da forma que você gostaria. Agradar significa satisfazer, contentar, causar prazer em alguém. Agora eu pergunto, a tua vida causa prazer em Deus? Você tem agradado o coração de Deus? A tua vida agrada a Deus? Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você vê, as motivações do teu coração agradam a Deus? É isso que nós devemos entender. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus tem trabalhado e mexido muito comigo. Que nós precisamos agradar o coração dele.
Porque como nós já dissemos, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, de 4 a 5, ele diz assim: aquele povo, do deserto, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual, que era Cristo, que os acompanhava. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por que que os corpos ficaram no deserto? Ou melhor, morreram. Por quê? Diante desse texto? Porque não agradaram a Deus. E esse povo foi batizado pela nuvem, não é verdade? De noite a coluna de fogo, de dia a nuvem, para que o sol não castigasse. Passaram pelo mar vermelho, comeram do maná, beberam da água que saiu da rocha. As águas amargas se tornaram doce. Então Deus fez muitos milagres. Deus estava agradando o povo, abençoando o povo, mas o povo não agradou a Deus. E hoje? Não. Se eu tivesse lá, pastor, vendo cair pão do céu, o mar se abrir, a rocha sair água, aquelas águas amargas se tornar doce e potável, jamais eu ia murmurar. Eu também ia agradar o coração de Deus, será, irmão? Você também foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não foi, ainda vai ser, amém? Você também bebeu da água da rocha, que é Jesus Cristo. Ele está aí dentro de você. Nós também somos cheios da presença do Senhor, porque lá todos não eram cheios do Espírito Santo. Mas hoje todos nós temos a condição de ser cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. E muitas vezes você, com tudo isso, igual a eles, e pouco melhor, porque você tem a presença de Deus em você, você murmura e desagrada a Deus. Então nós precisamos pensar nessas coisas, irmãos. Nós queremos muito ser agradados por Deus. Nós estamos sendo uma geração que quer as bênçãos a todo custo. Não queremos agradar, queremos que Ele nos agrade. Ele fica para segundo plano, tá bom. Deus sabe que eu tenho que cuidar da minha vida, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família. E você começa a dar um monte de desculpa para não agradar a Deus. Mas nós precisamos agradar a Deus. Em João capítulo 8, versículo 29, Jesus disse: aquele que me enviou, o Pai, Ele está comigo. Ele não me deixa sozinho. Por quê? O que Ele falou, Jesus? Pois eu sempre faço o que lhe agrada. Repete comigo. Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus disse isso. O Pai está comigo. Ele não me deixa sozinho nem um minuto. Porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Agora, eu tenho uma promessa e você tem uma promessa que Jesus disse. Quando Ele estava subindo aos céus. Ele disse: eu sempre estarei com vocês. Até a consumação do século. Mas será que Ele está sempre com você? Você tem agradado a Deus para Ele estar pertinho de você, junto com você? Você tem realmente agradado a Deus? Eclesiastes 2:26, eu estou fazendo a introdução, porque faz tempo que a gente falou sobre isso. Eclesiastes 2:26 assim: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Repete comigo: ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quantos que é conhecimento, sabedoria e felicidade? O que você tem que fazer? Agradar a Deus, irmão. Então agrade a Deus. E hoje nós vamos falar de algo que agrada a Deus. Vamos falar mais coisas, mas hoje nós vamos falar sobre a fé. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Sei que você sabe decor, mas deixa aberto esse texto. Abriu, irmãos? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos ler junto? Pode ler na sua versão mesmo. Vai, 1, 2 e já. Tá bom. De novo, só isso. Olha para mim. Olha para mim, todo mundo agora. De novo. Sabe o que é impossível? É impossível. Não tem jeito. Não consegue. Sem fé, não agrada a Deus. Vira para o seu irmão e fala: sem fé, você não agrada a Deus. Então você diz que quer conhecimento, sabedoria e felicidade. Paz, alegria, vida abundante que Deus prometeu. Você falou o que quer. Aí eu falei, então você precisa agradar a Deus. Você também disse. Então uma das coisas que você agrada a Deus é você ter fé. Aí você está falando, mas eu já tenho fé. Essa mensagem aí, será? Você tem mais fé no teu dinheiro, no teu pai ou na sua mãe, ou no médico, ou num bom hospital, ou no remédio, do que em Deus. Eu creio, mas tem Tilenol, tem dipirona e tem não sei o que mais. Mas agora sai um melhor, um Dalce e um outro tal. Pastor, então você é contra tomar remédio? Não. Não seja ignorante, irmãos. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero que você pense hoje. Eu não quero que você saia daqui falando, nossa, pastor, esse culto foi uma benção. Agora eu vi que eu não tenho fé. Não. Eu quero que você saia daqui refletindo e cheio de fé. Amém, irmãos? Mas é isso que acontece. Você acha que agrada a Deus. Você acha que tem fé, mas você não tem fé. Ou melhor, você até tem fé em algumas coisas. Mas com Deus você tem mais decepção do que fé. Porque você começa a olhar para as pessoas ou para a forma do culto e fica decepcionado com Deus. E muitos têm se esfriado na fé. Alguns já até abandonaram a fé. Você conhece pelo menos um que já abandonou a fé? Você conhece pelo menos um que já abandonou a fé? Por quê? Porque Jesus disse que nos últimos dias, Ele disse, será que eu vou encontrar fé na terra? Mas nós não estamos vivendo os últimos dias, irmãos. De quando Ele escreveu, nós estamos mais perto do fim do que antes. Então é mais atual para mim e para você hoje do que aquele tempo. Será que quando Ele voltar, vai encontrar fé na igreja? Não estou falando no mundo, não. Será que você vai perseverar até o fim e receber a coroa da vida? Ou você vai naufragar na fé? Você vai abandonar a sua fé? Irmãos, a fé ela é vital para nós. Você tem que entender que a fé, ela te leva a receber a salvação. Efésios 2,8 fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Eu sei que é a graça, mas o acesso, a porta para receber essa graça é a fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, confere para mim, por favor. Diz assim que a fé, ela é o acesso para receber essa graça. Então pela graça você é salvo, é verdade, mas é somente pela fé que você recebe essa graça da salvação. Tá certo? Romanos 5:1. Então a fé é o acesso para recebermos a graça da salvação.
A fé é vital para você que é cristão. Para você receber a salvação e chegar até o fim e completar a carreira e ser salvo. Com ela, nós atraímos a presença de Deus, irmãos. Um ambiente de fé, Deus está. Amém? Um ambiente de fé é um ambiente profético, onde Deus vem e libera muitas coisas. E é por isso que a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos e fala, o que está acontecendo? Por que a igreja do século 21 não vê esses milagres? A sombra de Pedro chegava a curar. O que Pedro tinha mais do que você? Nada, a não ser o ímpeto dele. Mas em Atos 2:42 diz que o povo perseverava unânimes na doutrina dos apóstolos. E em cada alma da igreja, do povo, havia temor. E aí sim, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas é porque o povo cria. Porque o povo estava unido. Tinha fé. E as coisas aconteciam. Pedro, antes de receber essa graça poderosa de Deus, ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois dessa graça, desse revestimento de poder que ele teve, ele chegou diante do templo, um paralítico pediu esmola para ele, ele disse, eu não tenho prata nem ouro. Ele estava duro, irmão. Acho que Pedro e João não iam mentir, amém? Cheio do Espírito Santo, não ia mentir. Não tinha nada para dar pro aleijado lá. Mas ele falou, uma coisa eu tenho. O que ele tinha? Tinha a graça de Deus. O poder de Deus estava nele. Ele falou, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Irmãos, por que isso não acontece hoje? Por que Filipenses 4,13 não é uma verdade em nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus está o problema? É em Deus que está o problema? Não, irmãos, é a igreja que tem mais fé nas possibilidades, nas circunstâncias e no homem do que nele. Nós precisamos mudar isso hoje. Nós precisamos crescer na fé. A definição de fé está em Hebreus 11:1. Se você está aberto aí, só você vê. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Bem prático, irmãos, a fé é trazer a realidade espiritual para o mundo natural. Fala assim, a fé é trazer a realidade espiritual para o mundo natural. Vocês estão entendendo? Quer um exemplo? Eliseu e o seu moço. Esse é o exemplo melhor que nós temos. Já falei sobre isso aqui. Existia duas realidades. A realidade que ele estava vendo. Então o que aconteceu? Eliseu, Deus dava a revelação para ele de tudo que o rei arquitetava para atacar Israel, o povo de Deus. E Deus revelava a Eliseu, Eliseu falava para o rei e falou, olha, é assim que eles vão vir. E aí ganhava a guerra, fácil. E o rei da Síria falou, mas o que está acontecendo? Tem alguém infiltrado deles no nosso meio. Aí um falou, não, existe um profeta lá chamado Eliseu. Ele sabe tudo que você pensa até no seu quarto. Ele falou, então vai atrás desse homem. Pega ele. Eu te pergunto, ele teve a revelação de Deus que o exército estava vindo contra ele? Eu pensei nisso, né? Ele estava tendo toda a revelação que o inimigo ia contra o povo de Israel, não estava? Ele falava para o rei. Aí quando o inimigo veio atrás dele, ele não teve a revelação para sair correndo. Olha que interessante, irmãos. Se ele tinha a revelação que Deus dava para ele, como os inimigos iam atacar o povo de Deus, por que quando veio sobre ele, Deus não deu revelação? Falou, eles estão vindo atrás de você, sai por lá, vai assim, porque eles estão vindo atrás de você, é armado. Para ensinar um princípio para mim e para você. Fala amém. Ele estava nos seus aposentos, e o moço que seguia Eliseu, o discípulo dele, saiu para fora. E quando ele saiu, ele se deparou com um monte de exército do rei da Síria.
Ele olhou, né, enxugou. Acho que é verdade. Voltou para dentro. Falou, Eliseu, estamos perdidos. Você não sabe o tanto de guerreiro que tem aí fora. Parece que todos os guerreiros da Síria estão aí. Só para pegar eu e você, porque eu estou com você, né? O problema é você, mas eu estou com você, eu estou perdido. Não vai sobrar para mim. Aí Eliseu disse o que para ele? Maior o número daqueles que estão conosco do que aqueles inimigos. Aí eu acho que o rapaz fez assim. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mas acho que Eliseu acordou agora e não está muito bom. Eliseu, nós estamos em 2. Se você for lá dar uma espiadinha, você vai ver quantos tem. Deus falou para ele. Eliseu falou para Deus, Deus, abra os olhos desse moço. E quando abriu os olhos dele, o que ele viu? Milhares e milhares de anjos guerreiros a favor deles. Aleluia. Existem duas realidades, irmãos. A natural, que você está vendo aí com os seus olhos. Mas existe uma outra realidade. Um Deus que diz que estaria com você até a consumação do século. Que nele nós somos mais do que vencedor. Que nós podemos todas as coisas nele. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Para mim e para você existe uma outra realidade, meu irmão. Mas só tomamos posse dessa realidade espiritual pela fé. Por isso que Deus disse, se você tiver fé, né, de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte, erga-te e lance ao mar, e ele vai te obedecer. Irmãos, isso aqui não é para que Deus desse um poder para nós se aparecer. Você chega ali agora, monte, sai daí, vai para cá. Tchum, aí fica brincando de tirar monte do lugar. Não é para isso. Mas monte, a gente entende que é um monte de problemas. Aonde você não tem jeito de resolver os teus problemas, está um monte na tua frente, você não consegue passar, mas pela fé, ou eu passo por cima dele, ou eu tiro esse monte de problema da minha frente, mas eu vou vencer com o meu Deus. Mas é pela fé. Não adianta você vir com um pensamento positivo, achar que vai resolver alguma coisa. Poder da mente, palavra, vai dar certo, vai dar certo. Aí você tropeça, não vai dar certo. Isso não é fé. A fé, você olha para as circunstâncias natural, vê que é difícil, mas quando eu olho com os olhos espirituais, eu digo, Deus é maior que todos os meus problemas. Fala amém, irmão. Aleluia. Então a fé é trazer o reino espiritual para o mundo natural. Se você é um filho de Deus, você vive essa realidade, irmãos. O mundo não tem condição de viver essa realidade. Ele olha os problemas, e quando o problema está muito grande, ou ele vai beber, ou ele vai se drogar, ou ele vai se matar. É verdade ou não é? Mas os verdadeiros cristãos, quando o problema está um monte, eu olho para o céu, de lá virá o meu socorro, porque ele é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia e da tribulação. Eu tenho fé que essa situação vai mudar. Eu creio, não é porque eu mereço, mas porque meu Deus é grande e eu confio nele. Mateus 15, 7, se eu não me engano, diz, se vocês permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. O que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Mas como você entra para adquirir isso, irmãos? Pela fé. A fé é a porta. A fé é a chave que atrai sobrenatural para aquele problema natural que você está enfrentando, irmão. Não adianta você querer peitar, você querer brigar para resolver suas coisas. Vai para o caminho mais fácil. Vai pelo caminho da fé. Oh Deus, eu vou sabendo que o Senhor tem o melhor para mim. Mesmo se não for desse jeito, mas vai ser desse. Porque o Senhor é o meu Deus, eu acredito. Eu tenho fé. Então você precisa entender que a fé é isso, é você tomar posse das coisas antecipadamente. Aquilo que Deus tem para você, você já gera isso no teu espírito, toma posse.
E no tempo de Deus vai chegar na sua vida. Amém, irmãos? Aquele texto que eu disse está em Lucas 18:8. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Se você está anotando, anota o texto que eu falei. Quer ver? Se você tiver coragem, você alguma vez na tua caminhada cristã já deu uma esfriadinha na fé? Hã? Não, levanta a mão, por favor, não tenha medo. Meu Deus. Hã? Então, irmãos, aqui não foi qualquer profeta que falou. Foi o principal, sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo disse isso. Porventura eu vou encontrar a fé na terra quando eu voltar? Será que quando ele voltar, você vai subir com ele? Você vai ter fé o suficiente para chegar até lá em nome de Jesus? Paulo falou, acho que para Demas, né? Esse me abandonou, né? Naufragou na fé, abandonou, amou mais o mundo do que a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, se você não lutar, não se esforçar, você perde a sua fé. Tem gente que é inconstante, irmãos, é um crente montanha-russa de mão cheia. Sai do culto, se o diabo entrar na minha frente, eu rebento ele. Chega na segunda-feira, sou eu, será que Deus não está me vendo? E começa a chorar. E aí você vai sendo decepcionado com pessoas, porque Deus nunca te decepcionou. Você está enganado. Deus era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é fiel, Ele cumpre as promessas. Ele é um Deus de aliança. E o que está escrito na Bíblia eu acredito. Não abro mão de nada. Jesus também disse aos seus discípulos em Marcos 11:22, tenham fé em Deus. Foi aquela passagem da figueira, que ele falou, né, e depois eles voltaram e secou, para amaldiçoar a figueira. Eles ficaram assustados com aquilo. Aí Jesus falou para eles, tenham fé. Vira para o seu irmão com toda a autoridade, mas com amor, com o dedinho assim, não é dedinho de bravo não. Fala assim, tenha fé. Quem não fez... Se você não recebeu o dedinho, eu estou falando para você, ó, tenha fé. Então eu chego à conclusão, se você não tiver fé, você está pecando. Porque é um imperativo. Você está entendendo, irmãos? Jesus disse, discípulos, vocês têm que ter fé. Tenham fé. Então se Jesus estava nos alertando para ter fé, para preservar a fé, será que eu vou encontrar fé? É porque nós temos que batalhar pela fé. Você precisa buscar ter fé. Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela fé. Se você não tem fé, você está sobrevivendo, você não está vivendo, meu irmão. Mas se você é um filho de Deus, tem uma promessa para mim e para você. Nós vivemos pela fé. Aleluia. Porque vivemos por fé. E não por aquilo que vemos. Aqui Paulo também nos mostra as duas realidades. 2 Coríntios 5:7 está esse versículo. Porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Aqui comprova, lá de Eliseu, as duas realidades. A natural e a espiritual. E aqui Paulo falando aos Coríntios, olha, nós vivemos pela fé. E não por aquilo que vemos. Ou seja, nós vivemos e nos movemos por visão. Visão de Deus. Visão de águia e não de galinha. Porque se você olhar só com essa visão aqui, irmão, você vai ficar decepcionado. Se você viver só olhando com os seus olhos naturais, você só vê problemas. Teu marido é um problema, não é? Não, falo meu não, glória a Deus. A minha esposa é um problema. A minha sogra é uma bênção. Não tem nada a ver, né? Estou falando de vocês, a minha é uma bênção mesmo. O sogro não sei o quê. Meu filho não sei o quê. Minha nora, o meu genro. Irmãos, tudo tem problema. Tudo você vê problema. Mas quando eu olho com os olhos espirituais, o problema sou eu. Então, Senhor, eu olho para o Senhor.
eu vou seguir em frente, dando glória a Deus. Porque se esse problema persistir na minha frente, eu passo por cima dele. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Se esse monte ficar aí, eu vou mandar ele sair daí. Porque eu tenho fé que isso vai acontecer. Abra sua Bíblia em Judas, Noé Iscariotes. Você sabe onde está? Se você for em Apocalipse voltar, fica mais fácil. Se você for em Apocalipse, o último livro, você volta. Já vai estar ali pertinho. Judas 3. Porque também não tem capítulo. Abre a sua Bíblia. A geração, eu acho que a geração do Caleb, do Josué, espero que não, que a gente está tentando ensinar, mas eles vão começar o povo vir na igreja com tablet e celular que tem Bíblia. Aí vai procurar os profetas menores, vai ser fácil. Tchum, abre e está ali, né? Não vai ter mais Bíblia, vai dar um problema, irmão. Já. O povo está usando celular na Bíblia, não estou falando que é errado, mas daqui um dia ninguém vai saber onde está, porque já é facinho, procurar, abre rapidinho. Amém, irmãos? Eu nem abri a minha aqui ainda, os irmãos já está aqui, pastor. Pode falar que já está aberto. Geração vai ser tudo tablet, celular com Bíblia, vai ser. Mas amém. Todo mundo achou Judas 3? Glória a Deus. Tem alguém que está com a Bíblia no celular aí? Não? Que bom, né? Então vamos ler. Diz assim: amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé. Repete comigo: batalhassem pela fé. Tem outra versão que diz o que aí? Diligentemente. Tem alguém que está esforço. Fala assim: eu preciso batalhar, suar pela fé. Irmãos, eu creio nisso. Jesus disse isso. Se nos fins do tempo a gente não ficar esperto, você perde a fé. Eu não sei a estatística, é difícil fazer no Brasil, não é muita estatística, mas eu não sei quantos desviados já tem. Quantos que um dia entregou a vida para Jesus de verdade e hoje abandonaram a fé. Largaram Deus para lá. Recebeu milagres. Recebeu curas. Recebeu filhos. Orou em línguas. Foi batizado com o Espírito Santo. E abandonaram a fé. Tem uns que vão até apostatar da fé. Pega a sua mão comigo. Fala assim: eu não vou abandonar a fé. Porque eu vou batalhar pela fé. Em nome de Jesus. Mas você precisa entender isso. Você não é o super-homem, não é a Mulher Maravilha. Fala: não, a minha fé nunca vai acabar. Se você não cuidar, acaba, irmão. Pastores negando a fé por mulheres, abandonando a obra de Deus por adultério, prostituição. Perderam a fé, perderam o temor de Deus. Homens usados com poder perderam a fé, não creem mais. Por quê? Porque não batalhou, não ficou atento a isso. Mas o Senhor te ama, por isso Ele está dizendo isso para você. Batalhe pela fé. Fala: Deus, aumente a minha fé, me ajude na minha falta de fé. Nós vemos isso na Bíblia. Homens pedindo: Senhor, nos ajuda, porque a minha fé é pequena. Em outros trechos nós vemos Deus falando: tamanha fé, grande é a tua fé. Outra vez Jesus fala: homens de pequena fé. Então isso mostra para mim e para você que nós devemos crescer na fé.
aumentar a nossa fé. Irmão, quando você tem fé em Deus, nada tira você da presença dele. Nada. Nada. Quando você ama ele e tem fé que ele é um Deus que supre todas as suas necessidades, você não abandona esse Deus. Então é por isso que você precisa batalhar pela fé. Nós, os justos, vivemos pela fé. Você não pode se mover por aquilo que você vê. Você tem que andar por fé. E aí nós vemos o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, falou: perseverem na fé. Que a sua fé seja saudável, ou seja, que seja uma fé que tenha saúde. Uma fé que não está capengando. Então nós vemos o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, e várias vezes na Bíblia, exortando sobre a nossa fé. E era para a igreja, não é para o mundo, irmão, porque o mundo tem fé em outras coisas, não em Deus. Mas eu e você, pelo menos dizemos que temos fé em Deus. E precisamos ter. Como a gente vai fazer coisas grandes? Porque Jesus disse assim: em meu nome vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Ele diz: os pastores vão fazer obras maiores do que eu fiz. É isso que ele fala? Não. Todos. Agora, como nós vamos fazer obras maiores que ele? Quando você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Que a tua vida é dele. Tudo que você tem é dele. Você depende dele, você vive para ele. Você ama ele mais do que sua própria vida. Muitas coisas vão começar a mudar neste lugar. E eu estou convocando uma igreja, homens e mulheres, cheios de fé, para a gente começar a ver muito mais milagre que a gente tem visto aqui em nome de Jesus. Amém? Como nós profetizamos avivamento 2011, nós vamos receber esse avivamento 2012 mais do que foi em 2011. Porque 2012 nós queremos ver as maravilhas do Senhor. Como Josué disse: santificai-vos hoje, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Eu quero que Deus aumente a minha fé, mas eu quero que aumente também a sua fé, para que nós possamos mover em fé, andar sobre as águas. Amém, irmãos? Concluindo, agrade a Deus com a sua fé. Vire para o seu irmão e fala assim: agrade a Deus com a sua fé. Quem gostaria de ter mais de Deus em sua vida? Quem gostaria? Fala: pastor, eu gostaria de ter mais de Deus na minha vida, mas muito mais do que eu já tenho. Eu tenho ele, mas eu quero mais de Deus. Eu também quero. Então, pega essa frase aqui, ó. Deus é em você, do tamanho da sua fé. Tem gente que está com Deus nessa continha assim, ó, a fé dele. Deus é em você, proporcionalmente o tamanho da sua fé. Que é pela fé que a gente agrada a Ele. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que atraímos a presença dEle. É pela fé que fazemos obras maiores e declaramos a bênção do Senhor. Amém? Nós nos movemos por fé, andamos por fé. Agora a fé tem um inimigo cruel. Quem sabe qual é o inimigo da fé? A incredulidade. Essa tal da incredulidade é inimiga da fé. Pastor, mas eu não sou incrédulo. Será? Eu creio. Não dura 2 dias. Eu vou ver milagres. 1 dia e meio. Você crê mais nas possibilidades humanas ou nas pessoas naturais do que nas sobrenaturais. E não adianta você querer dar uma de religioso aqui, espiritual. Você tem que sondar o teu coração hoje. É fácil crer no milagre financeiro quando você tem de onde tirar, não é? Dê uma palavra profética sobre finanças. Receba a prosperidade do Senhor, amém. Tem um monte de coisa para vender, eu tenho um pai que me ajuda, eu tenho crédito, eu tenho não sei o quê. Aí é fácil crer no milagre. Mas quando não tem de onde tirar, quando a coisa está feia, não tem ninguém que te ajude, nem pai, nem mãe, nem vô, nem vó, nem o banco você tem mais crédito, nada você tem. Aí é fé.
Crê no socorro financeiro de Deus. Eu creio que vou ter minha casa própria, mas você crê mais no gerente do banco que vai liberar os papéis do que em Deus. E se tiver burocracias, não vai sair. Mas quando eu tenho fé, até os papéis, o gerente vê diferente e assina e libera para você. É fé. Aí você fala que tem fé. É fácil acreditar na cura tomando um bom remédio. Ou se o teu filho, ou tua mãe, ou teu pai está na mão de um médico bom. Ai meu Deus, está aqui em Fernandópolis, está no médico fulano de tal. Mas se tiver em Rio Preto, agora o milagre vai acontecer. É assim que você age, irmão. É assim. Você não lembra de Deus? Fulano, meu Deus. Mas se tiver com fulano, agora sim. Agora eu vou dormir sossegado, porque está na mão do fulano. Não está na mão de Deus, né? É fácil crer no milagre quando o câncer e a AIDS está no filho dos outros, do que quando está na minha família ou em mim. É mais fácil crer no milagre quando é nos outros do que é na própria vida. Isso não é fé. Você está entendendo, irmão, onde eu quero que você chegue hoje? Você fala que é um homem de fé, mas não é. Por que as pessoas mais humildes, isso é estatística, as pessoas mais humildes, as pessoas pobres que não têm condição de ter convênio médico, elas recebem curas assim, muito maior escalão. Por que você acha? Porque ela não confia no plano médico dela. Ela não confia no convênio, não confia. A única esperança dela é em quem? Deus, se o Senhor não cuidar de mim. Porque o sistema único de saúde do nosso Brasil, eu dependo de ti, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Olha, eu estou morrendo aqui nesse corredor. Quantas vezes a gente vê isso? Milagres acontecendo de monte. Sabe por quê? Porque elas lançam a fé em Deus. E Deus vê a fé dela. Agradou a Deus e Deus libera o milagre na vida dela. Mas o problema é que você crê mais nas possibilidades. Você crê mais no teu dinheiro, nos bons médicos, nas boas pessoas, nas tuas habilidades. O dia que você parar de ser humano e mais espiritual, você vai andar em milagres e vai ver muitos milagres acontecendo na sua vida. Porque nós não vivemos, nós pregamos e falamos e não nos movemos em fé. Precisamos ser uma igreja que venha atrair o sobrenatural de Deus, mas isso agrada a Deus só quando temos fé. Mas não fé nas circunstâncias. Fé quando as coisas estão fáceis de se resolver, não é fé, irmãos. É fácil acreditar na paz quando tudo está no nosso controle. Mas quando foge do teu controle, aí eu quero ver se você tem a paz que Deus prometeu. E aí precisa fé para crer que Deus está no controle da minha vida e a minha vida é dele. E aquele versículo diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça, nem uma folha da árvore, sem que Deus permite. E outro versículo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte dos seus filhos é agradável a Ele. Então eu não temo as más notícias, não temo a morte, mas eu vivo para Ele, movo nele e vivo pela fé em nome de Jesus. Como Paulo falou em Gálatas 2:20, não sai da minha cabeça, também estou repetindo toda vez, mas não tem problema. Logo já não sou eu quem vive, essa vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé. Eu vivo pela fé, pode me prender, pode me açoitar. Passou naufrágio, aquele homem sofreu, irmão, sofreu. Mas ele diz: a minha fé está em Deus. Eu não abro mão desse Deus. É por isso que ele andou em milagres. Por isso que ele escreveu várias coisas sobre fé. Porque era um homem que vivia pela fé. Amém? É bonito, não é, a gente falar sobre fé. É lindo ver as histórias de fé. Você está aberto a Hebreus 11 ainda? Se você vê lá uma fileira de homens de fé. Começa falando de Abel. Depois de Abraão. Antes, né? Enoque, Noé. Depois vem Abraão. Depois vem Isaac. Depois vem José. E vem falando. Você lê Hebreus 11, fala: meu Deus! Homens de qual o mundo não era digno. Você fala: isso aí são super homens de Deus. Super mulheres de Deus, que história linda na Bíblia. Irmãos, é para mim e para você viver isso.
Você pode mover em fé, você pode andar em fé, você pode receber milagre, você pode ver a tua situação mudada, mas é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes você se apega nas coisas naturais e não nas coisas sobrenaturais. Coisa simples, 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 simples. Você quer ver? Quando você está com uma dor de cabeça, qual a primeira coisa que você faz? Algum espiritual falou, eu oro. Se não passar dentro de tantos minutos, aí eu tomo. Deus te abençoe, você é espiritual mesmo. Você é um homem ou mulher de fé. Mas o primeiro probleminha teu, você já quer tentar resolver. Mude isso, irmãos. Mude isso. Eu estou falando isso nas pequenas coisas, mas mude isso. Apareceu um problema. Deus, sou teu filho, vivo para ti e quero agradar ao Senhor. Eu vou andar em fé. Essa situação está nas tuas mãos. Eu quero descansar. Saber que o Senhor é meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu tenho uma doença aqui que não tem cura. Mas em ti eu recebo a cura em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo no século 21, onde a nossa alma é bombardeada. Onde é síndrome de tudo, depressão. É verdade, meus irmãos? Me fala alguma. Síndrome do toque. Síndrome do pânico. Do escuro. Do claro. E você vai no médico. É verdade, é doença. Doenças psicossomáticas, doença da alma. Por quê? E por que está entrando dentro da igreja? Porque falta fé. Então você está dizendo que crente não pode ficar doente? Não, não estou dizendo isso. Mas eu acredito que nós não fomos criados para viver doente. Eu sei que tem consequências de pecado, eu sei tudo isso, irmão, mas ainda pela fé nós podemos receber o milagre de Deus. E se Deus falar para você, eu não vou te curar, a minha graça basta para você, você vai continuar sendo homem de fé. E uma mulher de fé ainda mesmo assim, como foi Paulo. Amém, irmãos? É assim que nós temos que andar e mover. E por último, a ceia. Como é que você toma a ceia? Qual o resultado que ela tem na sua vida e na minha? Somente tomando? Pela fé, irmãos. Porque isso aqui é um memorial. Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Não adianta fazer de qualquer jeito ou fazer por fazer. Mas para que seja bênção na tua vida, você recebe pela fé. Agradecendo, adorando a Deus, mas sabendo que Ele vai voltar em nome de Jesus. Tem muito crente que não crê que Jesus vai voltar, irmãos. É uma pena isso. É uma pena. Tem crente que falou para mim, fala, meu bisavô, meu tataravô também esperou Jesus voltar e até hoje. Já passou 3 gerações e Jesus não voltou. Eu falo, infeliz. Você não vai ver Ele nunca mesmo. Mas eu continuo crendo que Ele vai voltar. E eu faço isso em memória até que Ele volte. Porque nós vamos cear com Ele naquele dia, aleluia. Nas bodas do Cordeiro, eu vou entrar naquele lugar. Pela fé eu tenho acesso a essa graça. Em nome do Senhor Jesus. É pela fé, meu irmão. Feche teu olho em nome de Jesus. Feche o teu olho e repete assim comigo. Fala, Deus, ajuda na minha falta de fé. Fala assim, Deus, aumenta a minha fé. Então é assim que você tem que entender. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos das pessoas. E coloque somente em Deus. Foque em Deus. Não ande ansioso por coisa alguma, diz o Senhor. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Por que está ansioso? Porque está abatida a tua alma. Porque você não confia em Deus. Mas eu te desafio nessa noite, confie nele. Tem um versículo que diz, lançai sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele já tem cuidado de você, aleluia. Passe a crer nele, acredite, tenha fé, confie nele. Mas você acredita mais na sua mãe e no seu pai falar, esse não tem jeito, né? Eu te falei, e você fica deixando essa maldição te pegar. Você fica dando brecha para que tudo vá errado. Mas eu digo para você que sem fé é impossível
agradar a Deus. Senhor, aumente a fé dessa igreja, aumente a nossa fé. Nós queremos andar em fé, queremos mover em fé, queremos receber o milagre pela fé, queremos terminar a carreira pela fé, queremos te encontrar pela fé, queremos atrair a tua presença pela fé. Eu quero que você coloque a tua vida diante do Senhor. E se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero desafiar você a entregar sua vida para Jesus hoje, pela fé. É pela fé. Como o Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé.